Fala pessoal, beleza? Algumas pessoas eu procurei falar sobre a resina da 3D Fila cinza e algumas pessoas falaram que estavam com dificuldade para imprimir, coisas que acontecem sempre, né? Então eu descobri aqui, eu estou usando uma impressora da Creality, a LD002R, e eu descobri um parâmetro bem legal de usar nela. E quem quiser algum norte, né, para poder usar, eu usei esse objeto aqui do Coringa. Então vamos colocar ele aqui. Eu usei esse objeto aqui para imprimir. No final do vídeo eu vou mostrar pelo celular o acabamento, como ficou e etc. Não lixei, não dei acabamento nenhum, tá? Assim que saiu a impressão eu já taquei no álcool e tirei os suportes. Então eu vou colocar esse daqui. Os parâmetros que eu usei nele foram esses daqui, ó. Aqui da impressora eu não usei nada, não mudei nada. Creality, deixei do jeito que estava. Aqui a resina também não mudei nada. E aqui, vim aqui, ó. Vocês vão ver aqui no vídeo que eu gravei no celular, ele mostra algumas linhas. É porque eu usei um valor bem alto aqui, né? Eu podia ter colocado 0.05. E aí ficava perfeitinho. Então, como eu estava fazendo teste, então eu queria que acabasse rápido. Então, quanto maior a altura da camada, iria gastar menos tempo, né? Então eu coloquei aqui 0,09, mas se quiser colocar o 0,05 também. A camada de base, algumas pessoas colocam 4, 5, 6, 7. Eu achei esse 6. Eu fiz com 1, fiz com 2, fiz com 3, fiz com 5 e eu me adaptei melhor com 6. O tempo de exposição da peça, que é esse tempo de exposição aqui em segundos, seria da peça, tá? Eu coloquei ele em 10 segundos. Algumas pessoas colocam em 1.2, em 1.3 ou 2.0, etc. Eu fui fazendo esses testes, aí cheguei nesse valor aqui, porque os suportes eles estavam quebrando e estavam soltando muito da impressora, então estava muito fraco, então o tempo de exposição estava muito, muito pequeno. Então eu usei esse valor aqui de 10, que eu achei que a peça ficou bem bacana. O tempo de exposição da base eu coloquei 60 segundos, mas eu vi que ele estava grudando muito no filtro, né? Então eu baixei para 55, ficou boa. Não tenho o que reclamar não. Então o tempo de exposição da base eu coloquei 55, o tempo de exposição da peça, com os suportes e a peça, 10 segundos, e 6 camadas de base. E aqui a altura da camada aí você fica a critério de cada um. Isso aqui não influencia tanto como esses daqui, tá? A distância de elevação também eu mudei. Ele estava em 5 ponto alguma coisa, acho que 5, estava um valor 5. E aí eu aumentei para 6, porque conforme a impressora ela vai imprimindo, ela vai ter que levantar para poder passar a resina e ela baixa de novo, né? Cada camada ela vai fazendo isso. Só que chega num ponto que se o FEP de vocês ele é um pouco esticado, ele estica um pouco, né? Ele não é uma peça sólida. Então quando a impressora ela faz essa pressão de subir, o FEP vem junto. Então no valor de 5 eu vi que ele não estava desgrudando do FEP a peça. Então estava imprimindo junto, em cima de outra. Então eu achei esse valor aqui bem legal. Os dois eu mudei, tá? A distância de elevação inferior e a distância de elevação 6. Então eu deixei esses dois aqui. E é a única coisa que eu mudei. Para cá eu já não mudei mais nada também. E aí os suportes. Eu imprimi a peça ela assim, ó, deitadinha desse jeito. Não pode imprimir ela em pé. Na verdade até pode, né? Mas não é muito recomendado porque tem aquela força de sucção, né? Então eu poderia ter impresso ela assim. Usaria bem menos filamento, bem menos suporte, bem menos resina. Só que aí são dois fatores. Eu poderia usar ela assim, só que eu usaria um pouco menos de suporte, mas eu gastaria mais resina, porque quanto maior a peça nas impressões de resina, quanto maior a peça, mais ela demora a fazer. Então quanto menor a peça na horizontal, ela imprime mais rápido, porque pode ter 50 camadas aqui, ela vai fotopolimerizar as 50 de uma vez. Aqui não, aqui quanto menor camada que tiver, ela vai fazendo isso
por cada camada que tiver aqui. Então ela vai demorar bem mais. E aí tem o fator também da peça poder colar na mesa, né? Ou o tanto que ela está colando aqui da mesa, né? Então essa força dela subir depois e voltar, então que na verdade ela vai estar de cabeça para baixo, né? Vai estar assim. Então nesse processo que ela faz de imprimir um pouco, subir e descer, ela vai fazer aquela força de sucção. Então eu achei o que? Eu coloquei ela assim, vim aqui, rotacionei ela, vou deixar ela aqui assim. Eu deixei a base dela um pouco para baixo, tocando a mesa, e o ombro um pouco mais para cima, tá? Então eu deixei desse jeito aqui. Você pode deixar ela também assim, quanto maior ou menor. É que eu achei que assim ia colocar muito suporte, quanto mais suporte tem, mais chance de dar erro, né? Então eu achei um valor bem legal assim, desse jeito. Coloquei ela aqui assim, centralizei ela, ou você pode centralizar ela por aqui também, layout automático. Você coloca no centro, ou no lado do X ou no lado do Y. Então eu deixei ela bem no centro aqui. E aí os suportes. Os suportes eu mexi em pouca coisa, só mexi no topo, no meio e do elevar eixo, o Z. Eu coloquei em 1.50 porque na verdade é 1,50, tá? Não é ponto. Eu coloquei ela, por quê? Porque geralmente ela vem com 5, então ó a diferença para vocês verem, 5,00. Então ela levanta muito a peça, ela fica muito longe da mesa. Eu fiz esse teste aqui, também deu problema com os suportes, porque ela estava muito longe da mesa, não sei exatamente o que deu. Mas eu fiz os testes e cheguei nesse valor de 1.5. E aí ela ficou bem próximo da mesa, e deixei ela assim. A única coisa que eu coloquei aqui, ó, foi suporte. Eu estou usando médio, o forma de contato não deixei nenhum, o diâmetro de contato 0.80, a profundidade de contato também 0.80, mas eu acho que eu vou ter que baixar um pouquinho isso aqui, porque a peça ficou um pouquinho marcada do suporte. Então eu acho que eu abaixaria isso aqui para 0,5, acho. Eu vou baixar ela. A forma de conexão cone, a diâmetro superior 0.6, o diâmetro inferior 1.20. O comprimento de conexão eu não mexi, deixei esse 2 aqui também, mas se você quiser mexer não vai ter problema, mas eu acho que isso aqui ficou bem bacana. Aqui na parte de baixo do suporte automático manual eu não mexi, do jeito que estava, só nesse ângulo aqui que eu mexi um pouco, que estava 20,0, eu aumentei um pouquinho ele para 60. E o meio dele eu coloquei a forma de cilindro, acho que a maioria usa isso. O diâmetro eu não mexi, deixei 1.20. O ângulo 70 também não mexi nesse ângulo aqui. Quanto maior o ângulo que você colocar, maior vai ficar o ângulo do suporte, né? Então esse ângulo aqui eu achei ele um valor bem legal. A forma pequena da coluna eu deixei ela em cone, que é da coluna se tiver algum furo aqui no meio, alguma coisa que precisa suportar ele. Então essas são as configurações que eu usei. Aqui na base eu não mudei nada, do jeito que veio eu deixei. Isso aqui eu não mudei nada, tá? Esses valores aqui, se vocês quiserem ver se está diferente do de vocês. No raft também não usei nada, não mexi em nada. Então eu só mexi no topo com essas configurações, o meio e a base. A base não mexi em nada, e o raft também não. O suporte médio e o elevar eixo Z deixei 1,50. Então eu vim aqui, gerei o suporte manual, normal mesmo, e aí ele gerou esse suporte aqui, e eu não mexi em nada. A única coisa que eu mexi foi colocar ele um pouco lateral, porque aqui ó, ele está pegando, eu poderia ter diminuído um pouco mais a peça. Então eu vou rotacionar ele um pouco aqui. E ainda não ficou. Então, mas eu não diminui muito a peça, tá? Eu sei que eu deixei ela nesse valor, eu não lembro como agora que eu tinha colocado ela aqui. Mas isso aqui é o menos importante, tá? Aqui ela consegue imprimir tranquilamente. Então foi basicamente isso.
Aqui vai ficar, do jeito que veio esses suportes aqui eu deixei, talvez é muito, mas como eu fiz um pouco correndo de teste, então eu não fiquei olhando um por um para ver se tem ilhas e etc. E caso vocês queiram saber esse negócio sobre ilhas, eu posso fazer no próximo vídeo. Se vocês curtirem, comentarem aí o que vocês acham de eu fazer um vídeo sobre ilhas. Tem uma manha bem bacana e bem simples de fazer, muito mais rápido do que eu ter que olhar quantas fatias tem aqui. 548. Então 542. Ao invés de olhar uma por uma, então a gente consegue fazer isso de uma forma bem mais rápida, tá? Então é isso. Então, as configurações estão aí. Vou fatiar aqui para ver o tempo que levou. Levou em torno de 2 horas e 40, se eu não me engano. E aí no próximo, já em sequência, já vou mostrar para vocês, 2 horas e 50. Usou só 52. Talvez é porque eu não coloquei ele oco. Então, como ficou no Homem de Ferro, tá? Que eu vou mostrar pra vocês aí na sequência já do vídeo, que eu fui pro celular e aí gravei pra vocês. Então espero que vocês tenham gostado aí, e qualquer dúvida, só chamar a gente. Valeu! Então pessoal, essa aqui é do Homem de Ferro. Eu imprimi ela oca. Ainda não dei nenhum acabamento nela, só tirei os suportes, mas ó, é perfeitinho. Ela tá com essas linhas aqui. Deixa eu ver se foca aqui. Ela tá com essas linhas aqui, ó, mas é configuração minha, que eu imprimi ela em 0.1. Se eu tivesse impresso em 0.05, então ela ficaria perfeitinha. Mas tá aqui, para quem não tava conseguindo imprimir, ou tava com dificuldade de imprimir dessa resina, essa aqui da 3D Fila é uma cinza RP405. É bem boa ela, não tem cheiro, ela tem um cheirinho, mas não é tão incômodo. Quando eu vou tirar ou mexer com a resina, eu coloco a máscara, porque eu tô dentro do meu quarto, então não tem problema algum. Essas marcas brancas que ficaram, foi de um papel que eu deixei cair no álcool, então quando eu vou passar ela no álcool, ela ficou com essas mancha branca aqui. É de um papel que eu preciso tirar do álcool depois. Isso aqui também é do Coringa que eu tirei. E também não tem acabamento nenhum. Eu tentei passar um negócio aqui para fazer um teste numa tinta, mas tá aqui, ó, perfeitinha, não tem problema algum.